Entrevista coletiva com o vice-presidente administrativo e de marketing, Fábio Pisamilho, falando a respeito do retorno do público aos estádios dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. A partir do próximo dia 9, os estádios poderão abrir novamente os portões para os torcedores. E a primeira pergunta, Fábio, é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. E ele pergunta: neste retorno, o sócio em dia terá de fazer algum check-in para os jogos e será exigido o comprovante de vacinação ou o teste negativo para a Covid-19? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, expressar a felicidade de poder ter a torcida de novo com a gente, né? Desde do ano passado, início da pandemia, a direção tinha decidido que a gente ia priorizar o sócio e agora é o momento de priorizar. Então, somente os sócios em dia terão acesso. Nós precisaremos que os sócios estejam vacinados e os não vacinados tenham sim o teste de negativo do Covid, ou o PCR 72 horas, ou o antígeno 48 horas antes do jogo. E ele pergunta se haverá a necessidade de um check-in para os jogos e como vai funcionar esse procedimento. Sim, nós teremos o check-in através do nosso portal do sócio, é sociojaconeiro.juventude.com.br. Inclusive a gente já pede à torcida que já acesse, já faça sua senha, teste como é que está todo o sistema, para poder não ter problema no dia. O check-in começará na terça-feira, próxima terça-feira, dia 5, a partir das 10 horas da manhã e se estenderá até a quinta-feira, 18 horas. E é por isso é importante que todos os sócios tenham o seu cadastro completamente atualizado dentro do portal, né, Fábio? Isso, o check-in será somente via o site. Nós podemos ajudar através dos nossos telefones aqui do clube. E, inclusive, para os sócios que precisarem vir à secretaria para deixar suas mensalidades em dia, nós vamos aumentar o nosso expediente no sábado, fazer um mutirão ali até às 16 horas no próximo sábado, para que todos os sócios que puderem deixar em dia suas mensalidades consigam, dentro desse período, antes do período de check-in, porque após o check-in, provavelmente o sistema acabe complicando, né? Lembrando que através do nosso portal do sócio também é possível emitir as cobranças que talvez estejam em atraso. Se quiser analisar como é que estão a sua situação, também pode ser através do nosso portal. A pergunta é de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Fábio, como o Juventude está preparando o retorno do público ao Alfredo Jaconi? A exclusividade será dada aos sócios em dia ou pode ter ingresso à venda para torcedores em geral? Bom, nós tínhamos definido que enquanto nós não tivermos uma liberação de 50% da capacidade do Jaconi, nós vamos dar prioridade total aos sócios e proprietários de cadeiras. Hoje o que a gente tem liberado de volume são 2.500 pessoas, né, enquanto não há uma alteração do governo do estado. Então a prioridade do check-in vai ser para os sócios em dia por ordem de chegada no nosso portal, por ordem de chegada de check-in. E a pergunta é de William Mota, da Esporte Serra. O governo deve liberar 30% da capacidade dos estádios. No caso do Jaconi é de 18.413 o total. O Juventude preenche 5.523 lugares só com sócios ou vai colocar ingressos à venda? Bom, como eu já tinha respondido, nós vamos continuar só como sócios. Nós vamos pleitear ainda ao governo do estado. Estamos fazendo um projeto que nos foi solicitado ontem para que a gente possa pleitear mais lugares. Não quer necessariamente dizer que a gente terá 30% das nossas vagas. Isso vai depender ainda da liberação e de acordo com o projeto que a gente tem que fazer, dando distanciamento mínimo de 1 metro para cada pessoa. Mas, mesmo que a gente consiga os 30%, nós não vamos vender ingressos e somente daremos acesso aos sócios. A pergunta é de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Como o clube vai organizar os setores do estádio de mais fácil aglomeração, como catracas, bares e banheiros? Bom, as catracas nós vamos abrir toda a área de acesso ao Juventude, assim como todos os jogos a gente faz. Essas catracas, as nossas bilheterias dariam acesso até as 18 mil pessoas, né? Nós vamos abrir toda essa estrutura para dar acesso a 2.500 pessoas, no máximo 5 mil pessoas, caso a gente consiga atingir os 30%.
Então, com certeza, nós vamos ter um pouco volume de acesso nessas áreas. Além disso, nas próprias catracas, nós vamos triplicar as nossas pessoas dando suporte. E nos bares e banheiros continua também a mesma lógica. Nós vamos usar uma estrutura que suporta mais de 200 mil pessoas para dar suporte a 2.500 pessoas. A pergunta é de Tiago Nunes, da TV Papo by Bitcoin. O sócio que não está com sua mensalidade em dia e deseja colocá-la, como ele deve proceder e se o clube prepara alguma logística especial de atendimento? Bom, como eu já havia respondido, o sócio pode acessar o portal sociojacorneiro.juventude.com.br ou pode se dirigir à secretaria durante os dias da semana e no sábado a gente vai ter o horário estendido até às 16 horas. Pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Existe a possibilidade de um novo decreto estadual que pode possibilitar o aumento de público. O Juventude já tem alguma informação sobre isso ou trabalha apenas com a ideia dos 2.500 torcedores? Nós estamos trabalhando com essa informação desde a semana passada. A gente já trabalhou com protocolos novos, fez alguns estudos aqui em todas as nossas áreas para tentar pleitear um volume maior. A gente lembra que como a gente tem áreas então mistas com cadeira, arquibancada, banquetas, assentos, então os protocolos são um pouquinho alterados. Além disso, quando o governo estadual liberar, a gente vai precisar da liberação do município também. Então, logo após a liberação do estado, nós vamos pleitear junto ao município um aumento das vagas. Pode ser que aconteça, que isso não aconteça a tempo também. Estamos preparando tudo para os 2.500, mas com estrutura pronta para receber até os 30% de pessoal. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Há uma exigência de que as pessoas permaneçam em setores com cadeiras nos estádios. A geral coberta pode ser considerada um setor com cadeiras? E a social, sem alambrado, fica fechada para o público ou o clube consegue instalar o novo alambrado ainda antes do jogo do dia 9? A exigência de cadeiras era uma exigência inicial para o aumento de capacidade de 2.500 pessoas para cima, para chegar nas 30%. Porém, isso a gente já resolveu com o governo do estado, a princípio não é problema. Tanto o assento quanto a arquibancada bruta está sendo considerado. No próximo jogo a gente não vai conseguir instalar o alambrado, a área vai estar isolada, sem acesso de público ali. Bom, para reforçar então, o check-in será realizado de terça a quinta-feira e a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais e reforçasse essa informação, Fábio. Bom, todos os sócios em dia deverão, que quiserem tentar ter o acesso, né, pleitear o acesso, deverão fazer o check-in prévio de terça-feira, a partir das 10 horas até quinta. Vai ser por ordem de chegada. Hoje nós temos mais sócios que as vagas disponíveis, então a gente pede que os sócios já deixem suas mensalidades em dia e já testem o acesso ao portal para já se ir familiarizando. O acesso ao check-in será no sociojacorneiro.juventude.com.br. É bom reforçar que a gente vai precisar que o sócio esteja vacinado. Se não está vacinado, que ele faça os testes do PCR ou antígeno. Nós, por protocolo, só podemos dar acesso a sócios maiores de 18 anos. Tá? E durante o jogo, né, nós vamos abrir as catracas antes do jogo, abrir as catracas antes, fechar meia hora antes do início da partida. Então é muito importante que o acesso seja prévio. A gente tem normalmente, né, o pessoal fica na área, fica ao redor do Jacone. Aqui a gente pede que o pessoal já se dirija a Hércules Galói, já acesse o campo e que fique dentro do estádio. Os ingressos são intransferíveis, então o sócio não poderá fazer a transferência de seu ingresso. Planos de sócio que dariam acesso a mais de um ingresso, eles darão acesso a só um ingresso. Os planos de sócio que têm ingresso parcial com desconto, então será possível, através do momento do check-in, fazer o pagamento dessa diferença. No caso, o pagamento do sócio Jaconeiro Prata vai ser de R$30 o ingresso cheio, e quem trabalhar com meia, então R$15. No dia do jogo não haverá atendimento em bilheteria, não haverá acesso à secretaria, porque no dia do jogo a gente vai precisar que o sócio venha com o seu ingresso para ser lido na catraca, com um documento com foto
e com o seu comprovante de vacinação ou teste PCR. Nós vamos ter três verificações que deverão ser feitas no momento da chegada, por isso que a gente pede que ele chegue antes ao estádio. Lembrando que durante o jogo a gente vai precisar que todos os sócios fiquem com a máscara, respeitem o distanciamento. Nós sabemos que o Juventude é um clube, de certa forma, visado e exemplo de disciplina, né, e ordenação. Então a gente pede que o nosso sócio vibre, contribui com o nosso time, contribua com a vitória, mas que continue respeitando os protocolos e que a gente possa ter um ótimo jogo sem nenhum problema nesse aspecto.